Está começando mais uma edição de Sessão CNJ. Em sessão histórica, o Conselho Nacional de Justiça aprova o Código de Ética da Magistratura. A partir de agora, juízes de todo o país vão ter acesso ao Cadastro Nacional de Veículos. Os automóveis poderão ser bloqueados e penhorados para pagamento de dívidas. Estes são alguns dos destaques da sessão do dia 26 de agosto de 2008. A partir de hoje, juízes de todo o país vão ter acesso ao Cadastro Nacional de Veículos. Os automóveis poderão ser bloqueados e penhorados para o pagamento de dívidas. A solenidade que marcou a assinatura do convênio aconteceu no plenário do Conselho Nacional de Justiça. O repórter Fábio Salema acompanhou. A assinatura do convênio celebra mais uma medida do Conselho Nacional de Justiça para acelerar as decisões judiciais. Agora, os juízes de todo o país terão um instrumento a mais para obrigar o pagamento de dívidas, bloqueando o carro do devedor. Com o sistema Renajude, os magistrados vão poder consultar em uma única base de dados os registros de todos os veículos em circulação no país e as informações sobre os proprietários. Se for o caso, o juiz pode inserir em tempo real restrições quanto à transferência e licenciamento do carro, além de poder penhorar o automóvel. O juiz toma uma decisão online, na mesma instante, lá no seu gabinete, ele acessa o Renavan e coloca lá uma restrição, uma penhora, instantaneamente não pode haver mais a transferência do veículo. Essa é a grande vantagem. Se ele é garantidor de alguma coisa, essa garantia está segura naquele exato instante que foi preferida a sentença. Para acessar o cadastro, o juiz vai precisar de uma senha eletrônica. No início, serão distribuídas mais de 45 mil. Entre as vantagens, a ferramenta também vai trazer rapidez e economia ao judiciário, já que evita o uso do papel e reduz o tempo de espera por informações dos Detrans, que hoje chega a um mês. Desde maio, o Renajude funciona em tribunais no Tocantins e Distrito Federal e tem dado um bom resultado. Só em uma vara do trabalho em Brasília foram providenciados mais de 25 bloqueios. Em um dos casos, um trabalhador esperava há um ano receber de uma construtora uma dívida trabalhista. Bastou a justiça bloquear 2 caminhões da empresa para ele receber o dinheiro. O Renajude chega em boa hora. Ele se junta a outros projetos do CNJ, como o Infojude, que possibilita o bloqueio de bens dos condenados em instituições bancárias e o acesso de dados da Receita Federal, inclusive declaração de bens. Nós estamos dando uma dinâmica própria e evitando que haja a possibilidade de fuga na execução. É isso que nós estamos dando execução. Estamos realmente permitindo que um instrumento eletrônico agora dê dinâmica ao processo judicial. O Conselho Nacional de Justiça analisa processo em que a OAB da Bahia questiona a resolução do Tribunal de Justiça da Bahia, que reduziu o horário de atendimento ao público para 6 horas. Antes de revermos os principais momentos desse julgamento, vamos conferir um resumo do caso com Cláudia Almeida, que acompanhou a sessão. A Lei de Organização Judiciária define o funcionamento de cartórios, fóruns e varas judiciais no país. O regimento interno estabelece ainda o horário do expediente das comarcas. Na maioria dos estados, a máquina judiciária funciona em 2 turnos, não na Bahia. Uma resolução do Tribunal de Justiça do Estado reduziu o expediente ao público para 6 horas. O argumento é de que estariam faltando recursos e servidores suficientes para os 2 turnos. A decisão foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Nacional de Justiça. O brasileiro tem que ter acesso à justiça, independentemente do lugar que ele reside. Você não pode ter uma justiça com acesso ou uma justiça sem acesso. Os tribunais têm que se adequar a essa função, porque o jurisdicionado e o cidadão é a razão de ser da Constituição. A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia justificou a redução do expediente. Houve diminuição do atendimento, do funcionamento da justiça. O horário de funcionamento do Poder Judiciário da Bahia continua das 8 às 18 horas. O voto do relator conselheiro José Adonis foi pela desconstituição da resolução. Foi quando se iniciou um debate a respeito do tema. E agora vamos rever alguns trechos da sessão do dia 26, quando este caso foi julgado. Aqui temos o chamado julgamento conjunto, quando mais de um processo sobre o mesmo tema é julgado ao mesmo tempo. Foram 3 processos: procedimento de controle administrativo 1471 e os pedidos de providência
1216 e 1312. Trata-se de procedimento de controle administrativo e pedidos de providências propostos pela OAB da Bahia e outras entidades de advogados no Estado da Bahia, nos quais se pleiteia a desconstituição da resolução número 3/2008 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reduziu para 6 horas diárias o horário de expediente externo nas unidades do Poder Judiciário do Estado. Formula-se também pedido alternativo de alteração do referido ato para garantir o acesso dos advogados às dependências das unidades judiciárias do Estado no horário designado para a realização de expediente interno. Segundo o argumento dos requerentes, em síntese, o ato questionado seria inválido por violação dos princípios da ubiquidade, eficiência e da indispensabilidade do advogado, bem assim dos seguintes dispositivos legais. Artigo 7º da Lei 8.906/2004, artigo 172 do CPC, e artigo 29 da antiga Lei de Organização Judiciária do Estado e artigo 287 da Lei Estadual número 10.845/2007. No PCA 14.715 são apontados ainda diversos problemas acarretados pela redução do horário de atendimento externo. A linha A, sobrecarga de veículos nas vias de acesso, o espaço físico dos cartórios não comporta todos os servidores que se encontram em expediente interno recusam-se a atender os advogados, o que significaria violação ao artigo 7º da Lei 8.906. Diversos juízes têm comparecido aos cartórios apenas no horário de expediente interno, tornando-se inacessíveis aos jurisdicionados, funcionando o plantão das 18 às 8 horas e o atendimento externo das 12 às 18 horas, resta o horário das 8 às 12 horas em que não há órgão jurisdicional em funcionamento sequer para as medidas de urgência. O pedido de liminar contido na inicial do PCA 14.715 foi indeferido por não haver urgência que justificasse a concessão da liminar pleiteada e tampouco a plausibilidade na tese afirmada na inicial, diante do que decidiu este Conselho no PP 73 e também no PP 1436. Em atendimento à solicitação do relator, o presidente do Tribunal de Justiça prestou informações de igual teor em todos os procedimentos. Diz que a alteração do horário de expediente nas unidades do Poder Judiciário local foi decidida em sessão extraordinária do Pleno, ocorrida em 22 de fevereiro de 2008, expresso na resolução número 3/2008, que fixou o horário de trabalho para expediente interno das 8 horas às 12 horas e externo das 12 às 18 horas, nos cartórios judiciais e nas comarcas de entrância intermediária e final. Esclarece que o expediente das 8 às 14 horas somente foi implementado em comarcas iniciais de pequeno porte, mas um servidor designado pelo juiz permanece até às 18 horas para receber petições. Informa que diversos órgãos do Judiciário do Estado da Bahia continuam funcionando em tempo integral, dentre eles os serviços de distribuição dos cartórios extrajudiciais da capital e das comarcas intermediárias, as varas de família e da juventude, as sessões de tribunais do júri, núcleo de atendimento judiciário, núcleo de conciliação prévia e juizados especiais. Sustenta que a medida adotada pelo tribunal não é desarrazoada, tendo em vista a carência de recursos orçamentários, além da constatação de que diversos tribunais estaduais adotaram apenas um único turno de funcionamento externo. Finalmente, argumenta que a Constituição Federal conferiu competência privativa aos tribunais para dispor sobre o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Sobre o tema, indica precedência deste Conselho. O PCA número 14.715 me enviou por redistribuição determinada pelo relator originário, conselheiro Altino Pedroso, considerada a prevenção decorrente da distribuição anterior do pedido de providências 12.160. É o relatório, senhor presidente. Retorna a palavra ao eminente relator. A postulação formulada nos procedimentos referenciados é de controle da legalidade da resolução número 3 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que estipulou horários de trabalho diferenciados para expediente interno e externo nos cartórios judiciais e nas comarcas de entrância intermediária e final, além de ensejar o impedimento de ingresso de advogados às repartições judiciárias durante o expediente interno. Conforme assinalei na decisão de indeferimento do pedido de